e temas importantes, como empresa, qual tipo de empresa, sobre o CPF e tudo mais que a gente pode empreender, muita gente não sabe. Agora, eu vou chamar uma enfermeira obstétrica. Ela está nessa vida de parto, vou chamar assim, desde 2015, quando ser parteira era um sonho. Então, desde 2015 ela tinha um sonho de ser parteira. Ela tem, eu vou perguntar para ela, né, sobre tudo que ela faz, obstetrícia do princípio. Ela tem um treinamento, ela ajuda enfermeiros a atuarem na obstetrícia. O nome dela é Caroline Guedes. Seja muito bem-vinda, Caroline. Obrigada, Bruno. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Nós falamos um tempo atrás, uma live. Então, tô ouvindo bem. Falamos uma live sobre empreender em obstetrícia e eu te agradeço por novamente estar aqui com a gente, conversando. Essa live vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada no YouTube. Está sendo transmitida também pelo meu Instagram. E eu te agradeço por estar aqui com a gente. Fala sobre você para a gente começar já a conversar sobre o nosso tema. Quem é Caroline? Então, muito obrigada pelo convite, né? Mais uma vez, eu lembro que já tem um tempo, né, que a gente se acompanha lá no Instagram. Acho que quando você estava começando o seu Instagram lá, a gente se conheceu. Eu acho que o nome era outro, né? Eu acho que era outro nome. E eu sou enfermeira obstétrica. Tenho um perfil no Instagram que mudei o nome recente, mas chamava Quero Ser Parteira, porque eu criei quando eu ainda estava na faculdade, estudando para passar na residência de enfermagem obstétrica. Quando eu descobri que eu queria seguir essa área, eu resolvi criar o Instagram para aliar, né, o útil ao agradável. Eu sempre gostei muito de rede social e precisava me dedicar a estudar muito. Então, eu resolvi criar o Instagram para ir estudando e postando algumas coisas, né? Em 2015, não tinha tantos perfis de estudo, nem de enfermagem, perfis profissionais. E aí eu comecei a postar, a publicar também algumas fotos que tinha na internet de parto e começou a vir mais seguidores. E até hoje estou por lá. Consegui passar na residência. Em 2016 eu passei na residência, comecei em 2017, aqui mesmo em Maceió, mas eu falo que tem 10 anos que eu estudo obstetrícia, porque em 2014, quando eu estava na faculdade ainda, que eu tinha a disciplina, né, de saúde da mulher, eu fiz um curso de formação de doula, que teve aqui na minha cidade, aqui em Maceió, foi o primeiro curso que teve aqui em Alagoas, e aí, depois disso, eu não larguei mais a obstetrícia, né, me dediquei totalmente a essa área. E já entrando aí nessa questão de empreendedorismo, eu lembro que ainda na graduação, depois que eu fiz o meu curso de formação de doula, no ano seguinte eu participei das formações dos outros cursos e também comecei a atuar como doula quando ainda estava na graduação. E para quem não sabe, a doula é uma acompanhante profissional de parto, né? Qualquer pessoa pode fazer o curso de formação de doula. E comecei a atuar como doula antes de me formar em enfermagem. E aí, depois disso, veio o Quero Ser Parteira, que para mim, sem dúvidas, ter esse perfil, ter, né, essa divulgação, a gente sabe, hoje em dia, a gente sabe da importância do Instagram, das redes sociais para esse marketing, essa divulgação da nossa profissão. Mas há quase 10 anos, quando tudo era mato, né? A gente fala assim na internet, ainda o Instagram nem tinha stories, não tinha nada disso, não tinha 1% dos recursos que tem hoje, mas as pessoas começavam a seguir, começavam a conhecer, então desde sempre as pessoas sabiam, aquela estudante da graduação, ela gosta de obstetrícia, ela atua como doula, ela já está acompanhando mulheres em trabalho de parto, né? Então tudo isso vai agregando um valor. E muitas oportunidades que eu tive depois, né, durante esses anos de profissão, foi sim por conta do meu perfil. E aí eu passei na residência em 2016, comecei em 2017, né, até 2019, quando eu me formei. E aí, eu vou falando, você quer... Não, eu vou entrar. É porque eu tô esperando só se terminar, porque
eu separei aqui 2 perguntinhas para você, porque só termina o seu pensamento. É porque eu saio para ficar melhor para você falar. Tranquilo. Concluí minha residência em 2019 e assim que eu concluí a residência, eu fui convidada para trabalhar em uma equipe de parto domiciliar, de enfermeiras obstétricas, né? Parto domiciliar planejado e hospitalar. E continuei também com o Instagram e tudo mais. Aqueles primeiros empregos, né, que a gente vai arrumando no começo da carreira para adquirir experiência e tudo mais. E hoje eu mudei, né, o nome do meu perfil recentemente. Não é mais Quero Ser Parteira, mudei para o meu nome. Eu acho que é uma das etapas que a gente vai passando, né, nas redes sociais, é essa também. E fui muito resistente de mudar, porque realmente foi um nome que pegou, Quero Ser Parteira. Mas eu consegui salvar o nome em outro perfil. Então, também foi uma coisa que eu tentei fazer. Quando eu me organizei para quando mudasse o nome do perfil, conseguir fazer outro com o Quero Ser Parteira para conseguir guardar, né, aquele nome para quando as pessoas procurarem, conseguirem se redirecionar ao meu novo perfil. E hoje eu sou enfermeira efetiva aqui da Secretaria de Saúde de Alagoas, atuo no Hospital da Mulher, que é um hospital de referência de assistência ao parto. Tenho o produto digital, né, na Hotmart, que é a Obstetrícia do Princípio, que eu lancei esse ano. Não estou mais conseguindo atender parto de forma particular desde o ano passado, por questões pessoais mesmo, de ser mãe, né? Eu acho que você teve filho também. Deve ter o quê? Tem 1 ano teu filho, eu acho, né? Não, 2 anos e 10 meses já. Pronto, então foi antes da minha. A minha tem 2 anos e 5, quase. E aí, a obstetrícia, né? Parto normal, você tem que sair a qualquer hora e você não tem hora para voltar. Então, acabou que ficou um pouco inviável. E aí, eu dei uma parada agora na assistência particular e comecei agora a atuar com reprodução humana também, com uma clínica que faz também aqui, reprodução humana, infertilidade. E é isso, assim. Vamos para as perguntas. Eu tenho algumas não perguntas, não, mas pontuações. Eu gostava muito do nome, né? Quero Ser Parteira, muito intuitivo esse nome no Instagram. Você falou sobre doula, né? As pessoas têm dúvidas dentro da enfermagem, né? Qual a diferença, assim, básica entre uma doula, o que a doula faz, ou melhor, o que o enfermeiro faz e a doula não pode fazer, especificamente? Certo. Qual o papel de uma doula no parto, por exemplo? É uma pergunta bem unânime, né? E que sempre existiu essa dúvida. Até hoje as pessoas acham, você ainda atua como doula? E aí eu sempre falo que não, porque a doula ela tem uma atuação limitada, já que ela não precisa necessariamente ser um profissional da saúde, tá? Nem precisa ter curso superior. A doula a gente considera como uma acompanhante de parto profissional. É uma mulher que faz um curso, que começa a estudar mais sobre a obstetrícia, como funciona o trabalho de parto, mas ela não tem o respaldo para fazer nenhum procedimento de enfermagem, nem procedimentos médicos. Então, aferir pressão, escutar o batimento do bebê, realizar toque vaginal, a própria assistência ao parto em si, nada disso a doula pode fazer, tá? E também é importante que quando você vai assistir uma mulher, você tem que ser ou doula ou enfermeira obstétrica. Não tem como você estar nas duas funções, porque como enfermeira obstétrica, você pode fazer tudo que a doula faz. Mas como doula, você não pode fazer o que a enfermeira obstétrica faz, né? E a enfermeira obstétrica é uma profissional que se formou em enfermagem, fez a especialização em obstetrícia e tem um respaldo legal para assistir o parto. Então, eu acho que é uma das especialidades que tem uma gama grande, assim, de autonomia na assistência direta mesmo ao paciente, até a gente tem autonomia para internar paciente, seguindo os critérios, os protocolos, fazer toda a assistência ao parto, assistência ao recém-nascido, a assistência do puerpério, inclusive a orientar a alta mesmo dessa paciente. Se for um paciente de risco habitual, um parto normal, tranquilo, tudo certinho, a gente tem autonomia para fazer todo esse processo sem a presença do profissional médico. Eu acho
que as pessoas não entendem, né? O campo de atuação do enfermeiro obstetra e a possibilidade de independência do sistema. Eu vejo a enfermagem obstétrica como um campo imenso de atuação e uma liberdade de atuação. As poucas pessoas veem isso. No Rio de Janeiro, teve uma questão que um hospital negou a entrada de uma doula para acompanhar essa gestante. E ela entrou com o processo, a gestante conseguiu essa liberação, e isso acontece geralmente também com a enfermagem. Você falou que já fez vários partos particulares, e você também trabalha com uma empresa agora que não é de parto, né, reprodução, trabalha no hospital. Você já teve algum problema de impedimento de entrada do enfermeiro obstetra nas instituições para assistir a mulher? Então, a gente realmente sofre algumas questões nesse sentido, né? Aqui em Maceió, por ser uma cidade pequena, quando a gente tem paciente particular, a gente já tem algumas maternidades de referência, que já é meio que acordado que essa enfermeira obstétrica pode entrar. E como aqui já é já é uma cidade que vem passando por um processo já longo de atualização, de melhoria, sabe, nesse sentido de humanizar, todo mundo se conhece praticamente. Então, a gente consegue ter esse acesso. Porém, a gente sabe que no SUS, por exemplo, né, a lei do acompanhante, ela garante que a gestante ela tenha um acompanhante de escolha. E, obviamente, que o profissional, seja doula, seja enfermeira obstétrica, seja fisioterapeuta pélvica, que também acontece dela levar uma fisioterapeuta pélvica para acompanhar nesse processo, não deveria contar como um acompanhante, né? Deveria contar como um profissional que está ali para prestar uma assistência complementar. Então, assim, quando eu entrei nesse mundo aqui, né, que eu comecei a atuar como enfermeira obstétrica de fato, já não tinha tanto essa resistência, porque as pessoas já compreendiam, e inclusive a própria instituição e os outros profissionais gostavam, né, dessa possibilidade, porque a gestante já estaria mais bem assistida. Então, mas a gente tem realmente toda a questão, assim, meio que de dedos, né, de como saber lidar, de não intervir tanto, né, os outros profissionais que estão no plantão, que realmente têm a responsabilidade sobre o que acontece ali com aquela mulher que está internada naquela instituição. Então, de fato, tem aí um jogo de cintura que a gente precisa ter e, né, sempre estar dialogando com a instituição para ter essas autorizações para entrar, para não ter esses problemas, né? Aqui em Alagoas a gente tem a lei das doulas, que elas têm, sim, esse acesso às maternidades, né? A gestante, ela pode escolher a doula dela e ela entra a mais, né? Não conta como um acompanhante, mas a gente tem uma resistência e uma dificuldade muito grande na questão do parto domiciliar planejado, né? Que eu acho que você sabe aí também no Rio de Janeiro, que teve uma questão bem importante com a Heloísa Alessia, que é uma enfermeira obstétrica super antiga, que atua há muitos anos, de renome internacional, que ela foi veementemente perseguida aí pelo Conselho de Medicina, que não tem nada a ver com a enfermagem, né? A gente sabe que o Conselho de Medicina insiste, mas não tem nada a ver com a nossa categoria. Mas eles perseguiram ela realmente até o final, e recentemente ela teve até o ganho aí eu acho que já chegou na instância do STJ, alguma coisa assim. E recentemente ela teve esse ganho de ganhar a causa, né? De que ela pode ter autonomia, tem a liberdade de continuar essa assistência. Teve marcha pelo parto humanizado esse ano, muito em grandes cidades aqui do Brasil, uma luta constante para que a gente consiga exercer o que está lá na nossa lei do exercício profissional, né? Então, a enfermagem obstétrica, ela vive essa luta para conseguir exercer. É como se o profissional médico, ele se sentisse ameaçado, né, por esse espaço que a enfermagem obstétrica ganha, sendo que ele não vai fazer assistência ao parto domiciliar. Então, a paciente que deseja um parto domiciliar, ele não iria assistir ela de todo modo, e o médico, ele é especialista
em assistir partos que têm alguma distócia ou a fazer cesárea, né? Os grandes especialistas na assistência ao parto normal são os enfermeiros obstétricos, porque a nossa formação de especialização, de residência, é 100% voltada para assistência ao parto normal, enquanto que o médico ele tem assistência muito mais voltada para a cesárea, e acaba que ele atua mais nessa área. Então, assim, é meio que existe um pouco, né, dessa disputa, até que aqui já tem melhorado um pouco mais, no sentido de que tem tido esses trabalhos em parceria do enfermeiro obstétrico com o médico obstetra, formando até equipes, né, que contém os dois e que se complementam, né, nessa atuação, cada um sabendo o seu lugar, sabendo até onde vai a sua assistência e se respeitando, e no fim, né, quem ganha sempre é a mulher, que recebe uma assistência completa, de qualidade, com os profissionais que ela escolhe ter. Mas é isso, assim, é uma luta grande que ainda vira e mexe, fica aí acontecendo, e é engraçado também como às vezes não é nem um profissional da saúde ou não é nem um enfermeiro obstétrico, mas quando sai uma notícia, coloca que é, né? Coloca que é enfermeiro, coloca que é da enfermagem, coloca que é... E às vezes nem é. Mas, como você falou, né? É uma área, uma especialidade que realmente tem uma independência, assim, de outros profissionais gigante, assim, para atuar. A gente pode fazer pré-natal, a gente faz consultoria de amamentação, faz a própria assistência ao parto. Enfim, é bem interessante. Você falou, né, que o médico, aquela barreira que ele tem, ele não pode fazer parto domiciliar, né? Muita gente não sabe disso, que o CFM proíbe que o médico Sim, faça o parto no domicílio. Talvez por isso, né? Ele faz uma briga, né? E vai junto, como se fosse também proibido fazer, né? O risco de ter um parto em domicílio. Se a gente fala sobre riscos, se você fosse mapear os riscos, não do risco do parto, o risco da atuação do enfermeiro no parto em domicílio. O que você falaria assim, de atenção para quem está começando ou quem já atua realizando parto em domicílio? De riscos, sabe? Os principais. sim, sim, enquanto profissional, né? Primeiro que qualquer assistência ao parto que você realize pode evoluir para uma assistência domiciliar. Então, você tem que estar preparado. Por exemplo, estou acompanhando uma gestante que ela pretende ir para o hospital. Quando ela chegar numa dilatação X, né, normalmente funciona assim, mesmo a gestante que quer uma assistência hospitalar, a assistência começa em casa. Então, ela começa a ter contrações, ou a bolsa rompe, e a enfermeira obstétrica vai até o domicílio dela fazer aquela primeira avaliação para saber se já está na hora, uma hora boa, de chegar na maternidade, né? Para já chegar com a dilatação avançada e não correr o risco também de ter grandes intervenções desnecessárias. E aí, qualquer profissional que atende parto, ele tem que estar pronto para saber que o parto pode acontecer dentro da casa da mulher, no trajeto da mulher até o hospital, né? É uma coisa que não tem controle. Quando um bebê coloca para sair, ele vai sair e não tem quem segure esse bebê. E aí, quem resolve atender esse contexto de assistência, né? Precisa estar pronto, estar preparado, saber o que fazer, porque caso aconteça alguma coisa, quem era o profissional responsável, né? Então, é uma responsabilidade gigante você atender um parto, se for um parto domiciliar planejado, você precisa ter seus critérios, seus protocolos, seu prontuário, sua sistematização da assistência, seus materiais, sua disponibilidade, seu plano A, seu plano B, seu plano C, suas backups, né? Quem que vai chegar lá se você não conseguir chegar naquela hora? Porque, como eu falei, né? Parto não tem dia, não tem hora, não tem tempo, não tem um tempo programado, vai durar 10 horas. A gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, a equipe, o profissional que resolve, né, montar uma equipe de parto domiciliar, iniciar nessa área, precisa estar muito bem respaldado, né, legalmente, de registros, de termos que essa família tem que preencher, tem que assinar, tem que ser muito esclarecido os riscos, tem que tudo ser milimetricamente programado.
qualquer alteração que aconteça tem que ser contraindicado um parto domiciliar. Então, por que o parto domiciliar é considerado seguro? Porque a gente tem uma série de critérios. Saindo desse critério, a gente contraindica o parto ou realiza a transferência, se já for um momento intraparto que apareça. Então, a chance de você ter algum problema é muito grande, né? Porque você é o profissional diretamente responsável ali. Qualquer coisa que aconteça, sem dúvidas, vão culpar, mesmo que não tenha culpa nenhuma, mas vão culpar a sua assistência. E aí você precisa estar numa sintonia muito grande e muito boa, principalmente com a família, né? Com o casal, com a mulher que deseja ter esse parto em casa. E a gente sempre frisa isso, que o desejo parte da mulher. A gente não faz propaganda, venha parir em casa comigo, né? Não, não é assim que funciona. A mulher que deseja, que já estudou, já procurou saber, já pesquisou, já sabe como funciona, ela vai atrás de uma equipe que a atenda, tá? E aí a equipe vai analisar o cartão do pré-natal, os exames, tá? Tem que ter os exames certos, tem que estar muito bem acompanhada, para você poder dizer assim, vou te acompanhar. Sendo que também ao longo da gestação, os critérios de risco podem mudar, ela pode evoluir para uma gestação de alto risco, ter qualquer contraindicação, e na mesma hora o profissional que atende parto, ele não pode ter brechas para ele ficar com pena, porque não vai dar mais para ser domiciliar, e arriscar de fazer domiciliar, deixar de olhar um exame, ou então a gestante dizer, eu vou fazer ainda o exame, sabe? Tem exames que são essenciais, por exemplo, uma gestante que quer um parto domiciliar, ela precisa fazer um ecocardiograma fetal, por exemplo. A gente tem que ter uma noção se esse bebê tem alguma malformação cardíaca já ou não, né? Tem que ter o respaldo daquele resultado daquele exame. Então, assim, quem é o médico que está acompanhando ela também? Esse médico, ele apoia essa escolha dela de parto domiciliar? Caso ela precise de uma transferência, quem vai estar lá para aguardar ela? Como vai ser essa transferência? Vai ser no carro próprio? Vai precisar acionar o SAMU, né? Para qual hospital vai? Quanto tempo vai demorar para ir? Então, assim, tudo você tem que ver, prever sempre, e estar muito atento durante o trabalho de parto também, para que, caso ocorra qualquer menor alteração que seja, você consiga fazer uma transferência segura. Então, eu sempre costumo dizer que, assim, eu não sei a realidade de outros estados, mas aqui no meu estado, a gente tem várias casas de parto, centro de parto normal, casas de parto, no interior do estado. Locais que ficam distantes 30 minutos, 1 hora, de um centro cirúrgico, por exemplo, tá? São locais, casas de parto mesmo, que só faz parto normal, não tem centro cirúrgico, não tem pediatra, tá? E todos os dias as mulheres têm os seus bebês nesses locais. E as pessoas estão mais preocupadas com o 0,0% ou 1% de mulheres que escolhem um parto domiciliar, bem acompanhado, bem programado, bem planejado, com a equipe capacitada, que vai estar ali 2 a 3 enfermeiras para aquela mulher, para aquele bebê, tá? Então, assim, seja qual for o cenário que a gente atue também, a gente tem que ter esse respaldo. Então, se você está atuando numa casa de parto no interior, né, numa cidade que fica afastada de um centro, de um hospital, você precisa ter o seu respaldo, né? A sua ambulância, o seu motorista é apropriado, qual o critério para você fazer aquele internamento, para você seguir com aquela gestante ali naquele local, até onde vai a segurança. Então, a obstetrícia, ela tem muito você tem que ter muito esse raciocínio, porque é uma caixinha de surpresa, né? E principalmente quando a gente não tem à nossa disposição resultado de exames, um bom acompanhamento, que a gente sabe que é a realidade de muitos locais, né? Não ter um acompanhamento ideal do pré-natal. Então, o profissional que pretende atender, né, parto de forma particular, ele tem que se programar muito. E, além de tudo, já ter uma experiência muito grande, sabe? Eu acho assim que, eu me formei agora, acabei a residência, a especialização agora, vou abrir uma equipe de parto domiciliar, eu não indico, né? Porque quando eu entrei na equipe de parto domiciliar, que eu tinha acabado de sair da residência, eu atuava com enfermeiras que estavam lá
há 5, 7 anos já atuando naquele ramo. Então, e eu nunca estava atuando sozinha, né? Eu sempre estava atuando com elas. Mas você, recém-formado, com outros enfermeiros sem experiências, já querer começar de cara atuando com o parto domiciliar, eu particularmente não recomendo, porque você vai estar lá num cenário que você não tem a quem recorrer, né? Você vai ter que saber agir diante de todas as intercorrências, saber identificar, saber manejar, saber fazer uma transferência segura para que a sua assistência seja realmente segura e de qualidade para a mãe e para o bebê, né? Que é esse o objetivo final, que a gente quer mãe e bebê saudáveis no final do processo. Você falou algo importante, quando uma ótima orientação para quem está se formando, primeiro pegar uma experiência para depois assumir um parto em domicílio. Você norteou todos os riscos que a pessoa pode ter. E uma das coisas que eu te pergunto nesse teu caminho de parto normal, qual foi a pior situação que você já enfrentou em um parto normal? Algo que saiu do controle. Já teve essa situação de algo ter saído do controle? Você falou, meu Deus, e agora o que eu faço? Com certeza tem. Tem com frequência. Além de, como eu falei, né? Enquanto eu atuei na equipe de parto domiciliar, era sempre tudo muito bem programado, com pacientes bem avaliadas, com colegas mais experientes sempre do lado. Quando eu também atuei no centro de parto normal. Como eu falei, né, uma casa de parto que não tinha um hospital de referência próximo, que caso acontecesse alguma intercorrência, você teria que fazer a transferência dessa gestante. E demorava cerca de 20 a 30 minutos para fazer essa transferência, né? E já aconteceu, sim, de estar acompanhando numa cidade, assim, né, do interior mais afastada, apenas com uma colega que também é enfermeira obstétrica, ambas com experiência, mas na obstetrícia, como eu disse, cada parto você aprende algo novo, né? Então já aconteceu sim, da gente ter uma mulher, né, que a gente chama de primigéstia, que é aquela mulher que está passando pela primeira vez, né, uma primípara, a primeira vez que ela está vivendo ali o trabalho de parto, de chegar um momento, né, que dilatou tudo e o bebê não desce mais, ou então já tá ali o bebê para sair, mas ele não sai de jeito nenhum. E você muda a posição, você coloca a ocitocina para aumentar as contrações, você está monitorando o batimento do bebê e você precisa que aquele bebê nasça logo, porque o batimento começa a cair, né? Então, assim, já aconteceram situações assim, que você fica, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Eu transfiro, eu continuo com ela aqui, qual o risco? E aí tudo aquilo você tem que decidir, assim, em minutos, né? Você tem que decidir em minutos o que é que você acha melhor. E a gente também usa muito a nossa intuição, porque são situações que você tem que avaliar muito o risco, o benefício, e só o tempo para você conseguir realmente aprender a manejar o que fazer em cada situação. São lições também que você leva, por exemplo, essas situações eu já não interno mais, eu encaminho para a maternidade que tem maior suporte, né? Então, eu passei algumas situações assim de aprender na hora, poxa, essa daqui eu deveria ter transferido, mas agora que ela já está aqui, vai ter que nascer, e a gente vai ter que dar um jeito de nascer, e a gente vai manejando, e o bebê nasce bem, graças a Deus, e fica tudo bem, assim, eu nunca tive nenhuma situação do bebê nascer ruim, ficar ruim, comigo sozinha, né, assistindo, eu nunca tive isso. Eu acredito também que você também tem que estar monitorando com muita frequência o coração do bebê para você ter essa margem de segurança. E no cenário atual, né, eu atuo numa maternidade eu atuo no setor de centro, que é o centro de parto normal. Nesse setor só ficam os enfermeiros obstétricos. Então, se acontecer alguma coisa, a gente precisa acionar o médico para ele chegar lá. Mas até a chegada dele, né, a gente precisa saber agir, porque a gente sabe também que, mesmo que tenha um médico no serviço, ele pode estar ocupado, ele pode estar fazendo um procedimento, uma cirurgia, enfim, ele pode demorar 5, 10 minutos para chegar e você precisa saber o que fazer. Então, já tiveram algumas situações e que você tem que ter o conhecimento para manejar. Não dá para você assumir um plantão de obstetrícia
sem saber resolver uma distôcia de ombro, sem saber resolver uma hemorragia pós-parto, ou sem saber o que fazer até a chegada do médico, sabe? Então, assim, é uma especialidade de uma responsabilidade gigante, porque o seu erro pode levar à morte daquele bebê. Então, você precisa saber o que fazer. E se você ainda é inseguro, ou é inexperiente, ou está começando, você precisa de uma pessoa mais experiente do seu lado. Porque, principalmente na hora que esse bebê for nascer. O bebê vai nascer, você é inexperiente, chama um colega para te acompanhar. Porque mesmo que tudo corra bem ali, pode acontecer uma distorção de ombro, pode ter uma hemorragia pós-parto, e toda ajuda é bem-vinda, né? Então, é uma especialização realmente que não dá para arriscar, não dá para você dizer, não tenho muita experiência, mas vou acompanhar aqui e Deus me ajude, que dê tudo certo, né? A gente conta muito com a ajuda divina, mas a gente tem que ter segurança do que está fazendo e ter treinamento, e também cabe ao serviço proporcionar esse treinamento, principalmente se contrata, né, profissionais que não têm tanta experiência, porque, como eu falei, não dá para arriscar, para não saber o que fazer na hora. Não tem essa opção, sabe? Sim, sim. E por isso que preciso capacitar, treinamento, curso. E aí eu pego o gancho e falo, o que seria a obstetrícia do princípio? Então, é um produto digital que demorou séculos para sair, mas saiu, né? Todo mundo, né? Como eu comecei muito cedo no Instagram, eu cheguei num número bom de seguidores e todo mundo dizia: você precisa lançar algum curso, fazer alguma coisa. E eu nunca fiz nada porque a vida foi levando para outros caminhos, eu tinha outras prioridades. Mas aí esse ano eu disse: não, eu preciso lançar meu produto digital porque as pessoas precisam também. E o Obstetrícia do Princípio, o próprio nome já diz, é um curso que eu vou falando mesmo, o dia a dia, a prática. Então, ele começa com algumas aulas básicas sobre anatomia feminina, sobre modificações gravídicas, sobre a fisiologia do parto, da gestação, e aí ele chega na parte da triagem, da porta de entrada. Então, eu vou explicando se você está lá na porta de entrada, chega uma gestante assim para você, o que é que você vai pensar, como é que você vai agir, como é que funciona, como é que eu faço, sabe? Então, é uma coisa bem, bem prática e bem voltada para quem está começando na área, ou para quem não é especialista, mas vai começar, para quem vai começar um estágio, o primeiro emprego, a residência. Porque eu observei na minha prática que tem muitos colegas que não sabem, assim, o básico, sabe? O básico de fisiologia que a gente estuda nos livros básicos, assim, de obstetrícia. Não sabia, assim, olhar uma gestante com sangramento no primeiro trimestre. O que é que eu penso? O que é que eu posso acontecer? O que é que ali pode estar acontecendo? Sabe? O raciocínio clínico mesmo. Que tem muitas pessoas que não têm. Então, saber identificar como é que a mulher chegou e ela está aparentando que o bebê vai nascer. O que é importante eu saber logo de cara? Sabe? Se a mulher tá ali já fazendo força, chegou para você na maternidade já fazendo força e você precisa saber de quê? O que é importante saber? Sabe? Então são essas coisas assim que eu falo nesse curso e que vai desde a porta de entrada, aí tem a parte quando a gestante chega, né, no centro de parto normal, na sala de parto, as questões ali do parto, é uma coisa bem prática, bem objetiva e não são aulas, são orientações mesmo, voltadas para assistência prática, que está gravado lá no Hotmart, e aí as pessoas que vão adquirindo, eu tenho um grupo no WhatsApp que eu vou adicionando as pessoas e a gente continua conversando, postando alguns casos, algumas situações, compartilhando umas experiências. E assim, foi uma coisa que eu fiz sozinha. Eu gravei, eu editei, eu que postei, eu que fiz a página de vendas, tudo sozinha, porque eu estava numa fase que eu estava com tempo para isso. E aí tá lá, graças a Deus, tá lá. E a gente sabe, né, que Instagram, vendas é um mundo que a gente precisa aprender também nessa área do empreendedorismo, de marketing, de tráfego pago, de tráfego orgânico. A gente é enfermeira e é um pouco de tudo, né? Vai aprendendo um pouco de tudo quando a gente entra nessa área. Mas particularmente, eu gosto muito do meu curso por isso, porque ele é bem prático, bem objetivo.
E é isso. E a minha intenção é realmente ajudar essas pessoas que não sabem o básico, sabe? Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para os serviços de... Ele atendeu Não é aqui. mole? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tive perguntas assim no meu direct, perguntando assim, me explica o que é uma casa de parto. E algumas pessoas não sabem realmente o que é uma casa de parto. Você mencionou 2 vezes casa de parto. Se você fosse assim, explicar para uma pessoa assim, leiga, né? O que seria uma casa de parto? Uma casa de parto é tipo uma maternidade, é uma maternidade, só que essa maternidade só faz parto normal. Essa maternidade não tem centro cirúrgico, não tem pediatra, não tem médico obstetra, né? A gente fala em casa de parto porque é como se ela fosse parir em casa, mas dentro de um estabelecimento de saúde que tem equipe de enfermagem, enfermeiro obstétrico, eventualmente pode ter um médico ou não. E quem faz a assistência é a enfermeira obstétrica, tá? E se tiver alguma necessidade, ela é transferida para uma maternidade que tenha médico, centro cirúrgico e tudo mais. Então, a casa de parto, né, é um nome que se dá, mas que se chama hoje também de centro de parto normal. Ou seja, um estabelecimento de saúde que só realiza parto normal, né? A mulher chega em trabalho de parto, é internada, tem o bebê, tudo acontece ali mesmo, dali mesmo ela tem alta para casa dela, sem precisar ir para uma maternidade de grande porte. É uma estrutura que é muito comum nas cidades de interior, porque facilita muito, né, essa questão das gestantes estarem peregrinando para outras cidades para terem seus bebês. E com a Rede Cegonha, né, que foi uma política instituída em 2011, ela trouxe muito essa questão de dar mais acesso, mais qualidade para essa assistência a essas gestantes e também de trazer mais esse trabalho da enfermagem obstétrica mesmo. Antigamente, né, esses estabelecimentos de saúde do interior sempre tinham uma técnica de enfermagem auxiliar que era chamada de parteira, porque qualquer serviço de saúde, qualquer local, pode chegar uma gestante no período expulsivo e acontecer de não dar tempo de transferir e o bebê nascer ali mesmo, né? Então, sempre aconteceu, né? Sempre aconteceram partos dessa forma. E aí sempre tinha ali, né, aquela auxiliar, aquela técnica que chamava de parteira, que tinha aquela formação prática mesmo, que aprendeu na prática, ou aprendeu com algum médico que ensinou alguma coisa para ela. E depois dessa questão da Rede Cegonha, dessa melhoria da qualidade da assistência, foi instituído que é obrigatório a presença da enfermeira obstétrica. E aí foi reformulado esses ambientes e se transformaram em casas de parto e centros de parto normal, tá? E aí é isso, basicamente. Ótimo, ótima explicação. Aqui no Rio inclusive tem lei estadual sobre casa de parto e algo assim bem pouco divulgado, na verdade, né? E falar em pouco divulgado, o empreendedorismo ele é pouco divulgado na enfermagem. Você mesmo falou, a dificuldade que é criar um produto, que é criar, saber de tráfego, saber de tudo isso. A gente não é ensinado sobre isso. O empreendedorismo deveria ter uma matéria cativa, como se fosse outra matéria. A importância que é da enfermagem sair de uma questão que só posso trabalhar sobre a rédea de outro profissional, sobre uma instituição, de um CNPJ, por exemplo. E assim, para quem está empreendendo, né, para quem vai empreender, em primeiro lugar, qual é você falou sobre o risco de empreender, mas quais são dicas, mas o que você fez e deu certo e te levou onde você está, te levou a te construir um negócio digital, que você fez você empreender que deu certo? O que você fosse sentar com suas alunas, né? O que você fala para elas em relação a eu fiz isso, não necessariamente técnica, tá? Não necessariamente um parto, mas sim o que você fez certo dentro do empreendedorismo? Sim. Que te levou onde você está? Então, como eu falei no começo, né? Eu acredito, né? E eu devo muito a criação do meu perfil lá em 2015, né? Então, por exemplo, um grande marco da minha vida profissional e de Instagram foi ter ido gravar o Netflix com o Rafael Marinho lá em São Luís. Então, ele me chamou, ele me conhecia do Instagram e me convidou para ir lá em São Luís gravar a série de obstetrícia do Netflix. Para mim é uma referência na enfermagem brasileira. E, assim,
tudo isso por conta do Instagram. Então, eu tenho algumas amigas que iniciam perfis profissionais e eu sempre falo, ó, vai na constância, né? Vai na constância, não deixa de publicar, não deixa de divulgar o seu trabalho. Então, por exemplo, quanta gente que é muito boa no que faz, que sabe realizar uma assistência de qualidade, seja consultoria de amamentação, seja dar uma aula, seja dar um curso, seja orientar trabalhos, né, científicos, TCC, mestrado, enfim. Quantas pessoas que não divulgam o que sabem fazer, ou o que tem de bom, que poderiam estar, sim, empreendendo, estar construindo consultórios, consultorias, mentorias, enfim, e deixam de fazer simplesmente porque não acreditam muitas vezes em si. Então, eu acho que falta muito, né, esse acreditar. Muitas pessoas têm vergonha de aparecer. Então, assim, é uma grande vantagem e é uma característica da maioria das pessoas que estão nas redes sociais, essa facilidade de se comunicar, né, não ter essa timidez de falar, esse nervosismo de achar o que as pessoas vão achar daquilo, se eu tô bonita, se eu tô feia, se eu tô falando certo, errado, enfim. Mas se jogar, né, eu acho que a gente tem na palma da mão uma ferramenta incrível que é o Instagram. O Instagram, ele tá aí cada vez mais dando oportunidade para os pequenos criadores de conteúdo, e a gente sabe que o mínimo, o básico, funciona no Instagram. Então, quantas e quantas vezes a gente não elabora um maior post com informações de qualidade, vai postar aquele Reels lá todo bem produzido, e tem pouquíssimas visualizações, pouquíssimo alcance. De repente, tu posta um Reels de 5 segundos, com uma besteira lá, uma frase, e tem 100 mil visualizações, do nada, né? Então, assim, você precisa saber fazer, o meu conselho é divulgar o seu trabalho. Se especializar, fazer seu curso de especialização, se capacitar para você ser bom em alguma coisa, e você tem que divulgar o seu trabalho. Então, eu fiz um curso mais top que existe de consultoria de aleitamento materno. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe que tu fez, ninguém sabe que você tem disponibilidade em atuar, sabe? Então, assim, como que vão chegar até você as pessoas? Então, você tem que estar assim. Eu vi um tempo desse, eu vi falando, até repostei, eu acho, essa frase. Divulgue o seu produto. A Claro já ligou para mim não sei quantas vezes hoje no dia para falar do produto dela. A Vivo já me mandou não sei quantos SMS divulgando o produto dela. Então, sabe? Vai lá, divulga o seu produto mesmo, porque em algum momento aquela pessoa que viu vai dizer, eita, eu tô com uma amiga que teve um bebê, tá precisando de alguém para ajudar. Lembrei que fulano postou uma vez no status do WhatsApp dela que ela é consultora em amamentação. Vou mandar o número dela, sabe? Então, assim, divulgue, se mostre. Mostre quem você é, mostre o que você faz. Óbvio que tomando os cuidados para não expor paciente, não expor dados, né? Mas expõe o seu trabalho, o que é que você faz, fale dele, fale do que você atende, enfim, do que você está estudando, do amor que você tem por aquilo. Então, eu acho que foi um dos grandes diferenciais, assim, que me fez ser referência nessa área, né? Eu falo isso sem soberba nenhuma, mas quantas e quantas pessoas até hoje, porque eu passei um período também sem nem movimentar o meu Instagram, enfim, mas quantas pessoas até hoje não olha para mim e faz, eu acho que eu sigo você já, de muito tempo, eu acho que eu sigo você desde quando você estudava para residência. Eu tenho colegas que trabalham comigo hoje que falaram, eu fiz obstetrícia por causa de você, porque eu acompanhava você estudando para residência, sabe? Então, assim, todo mundo começou do zero, né? Todo mundo começou com um perfil de 100 seguidores, de 200, de 300, e foi crescendo, e o grande diferencial foi não ter desistido. E mesmo que você pare um período, você vai e volta, sabe? Ninguém é perfeito também, a gente sabe o quanto que é difícil produzir conteúdo o tempo todo, essa cobrança, mas se mostre o seu trabalho, mostre o que você faz, e não tenha medo, assim, eu quero lançar um e-book, vai lá, procura saber como faz um negócio legal, vai divulgando para as pessoas, e vai começando, né, mete a cara, como diz a história, mesmo que demore, né, o meu produto digital demorou muito tempo para sair, mas saiu, né, então, assim, antes tarde do que nunca, e eu acho que, em resumo, é isso, sabe, muita gente boa
que ninguém nem sabe, assim, que atua, porque não divulga o que faz, né? Verdade. É como você falou, toda hora tem alguém vendendo um produto. A enfermagem ela foi criada numa bolha que vender é errado. A venda é errada. Vender o seu serviço, precificar é errado. Ah, faz um curativo, eu vou te cobrar. A pessoa, nossa, que isso? Você não é humano, você não tem amor no coração, né? É a base disso. Isso. Então, muito bem, você falou, é claro, vive ligando, vive ofertando. E quem não oferta, não vem. Caroline, muito obrigado por você ter doado seu tempo, ter passado sua experiência e todo o seu conhecimento na área, que é super importante. Eu sempre falo, quando eu faço um evento, eu falo sobre contabilidade, que foi o tema anterior, e sobre obstetrícia, que é uma área muito boa para a enfermagem empreender. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, Bruno, pelo convite, viu? É um prazer. Foi um prazer estar aqui com você. E sucesso no seu evento que continua, né? Continua.